Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Álvaro, José Luiz. Para dar início, em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goerê, sejam bem-vindos ao nosso canal, em mais uma atividade online desta casa. Como se vê, ampliam-se cada vez mais as possibilidades de difusão do conhecimento espírita à distância. Opções não faltam. Aos espíritas, cabe alimentar o desejo de fazer escolhas e incrementar o próprio aprendizado, e principalmente contribuir na disseminação das fontes disponíveis aos interessados em geral. E gostaria de passar a palavra ao nosso irmão Álvaro Mordecai para suas considerações iniciais. Olá, Kátia, José Luiz e todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Gostaria que pudéssemos estar em outro momento para que estivesse presencialmente, mas eu tenho certeza que não faltarão oportunidades e logo a gente vai poder dar um abraço em todos os amigos e estar presente aí na Sociedade Espírita Allan Kardec, que vai ser uma outra alegria feliz. Obrigada, Álvaro. E agora passaremos a palavra ao José Luiz Moreira Freire, que também fará a nossa prece inicial. Estamos juntos. Boa noite, Kátia. Boa noite ao Álvaro. Principalmente numa noite como hoje, um convidado tão especial, um amigo querido desde agora, que está conosco. Neste momento, então, rogamos a todos que nos mantenhamos em paz para a nossa prece. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, todos nós que buscamos a influenciação dos protetores espirituais em nossas vidas, rogamos a Ti, abençoe os nossos propósitos de transformação interior, para que possamos compreender a grandiosidade da oportunidade que o Pai nos oferece, para que possamos refazer nossos caminhos, resolver as encrencas conosco mesmo e com o próximo, amando o nosso irmão como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Querido Mestre Jesus, neste momento em que estamos prestes a ouvir mais um de teus mensageiros, Álvaro Mordecai, que tão gentilmente acedeu ao nosso convite, lembramo-nos de Ti, neste momento tão difícil da humanidade, neste momento de pandemia, em que os homens se veem temerosos com relação ao seu presente e ao seu futuro. Lembramos de Ti, chegando mais uma vez no meio de nós e dizendo: a paz seja convosco. Que assim seja. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Álvaro Mordecai, expositor espírita, estudioso da doutrina espírita, Evangelho e Antigo Testamento. Fala com fluência o hebraico, entre outras línguas,
e obteve anos de preparo e estudos das leis e costumes judaicos em Israel. Busca expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu junto ao Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita. Realiza palestras e conferências por todo o Brasil e no exterior. E é divulgador e coordenador de caravana da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. E também tarefeiro da Sociedade Beneficente Espírita Maria de Nazaré, em Barreiras, Bahia. E hoje a sua fala será o homem, a consciência e Deus. Álvaro, é com você. Mediante a organização primorosa da Federação Espírita do Estado do Paraná, que explorou nesse ano de 2020, em diversas conferências e uma série de palestras com irmãos de jornada e caminhada, divulgadores, palestrantes ilustres, eu imagino que a minha contribuição, ela será uma contribuição um tanto quanto acanhada sobre o tema, mas nós nos utilizaremos, nós nos pautaremos na pergunta que é do conhecimento, imagino que de todos nós, ou de quase todos nós, a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que nos questiona, Kardec questiona os espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos superiores? Na consciência. E como pergunta base, nós analisaremos o conteúdo filosófico, nós traremos aplicações importantes do uso da consciência na nossa jornada espiritual e faremos, se nos for permitido, alguns links com o Evangelho, com o Antigo Testamento e tudo assim de uma forma que eu espero que seja possível a compreensão de todos, porque o tema, ele exige muita reflexão e muito entendimento filosófico. Como nós devemos iniciar a compreensão da base filosófica da resposta dos espíritos e do questionamento não menor de Allan Kardec, pois como dizia Jean-Jacques Rousseau, a arte de questionar é uma arte para os mestres. Então, para isso nós devemos refletir um pouco sobre o princípio inteligente e a sua evolução. E fazendo uma analogia com o conceito pedagógico trazido para nós por Leon Denis, nós compreendemos que o princípio inteligente, ou espírito, com E minúsculo, como assim nos coloca Kardec, ele inicia a sua jornada gravitando no mineral. E quando nós pensamos no espírito inteligente gravitando no mineral, nós fazemos uma analogia com a Lua, que gravita ao redor da Terra, do nosso orbe. A Lua, apesar de se encontrar separada fisicamente, ela exerce a sua influência, mas a sua influência no planeta Terra, através das marés e outras influências, elas são influências que se pautam na interação química e física, principalmente, através da força de atração exercida pela gravitação. No princípio inteligente, nós encontramos no mineral apenas movimentações mecânicas, como no caso das marés, com atração física e química. Nós encontramos, já no o princípio inteligente, dormitando no vegetal. E já no vegetal, nós encontramos o princípio inteligente, ainda dentro de uma contextualização e manifestação quimiofísica, mas
o organismo ele ganha o acréscimo do fluido vital e passa o vegetal a possuir vida orgânica. O princípio inteligente, ele, à medida do qual vai se desenvolvendo, ele ganha complexidade e a sua complexidade ela é refletida na matéria. E assim, no reino animal, falando tudo a muito grosso modo, de uma maneira muito superficial, ainda dentro do reino animal, nós vemos o princípio inteligente se manifestando por uma inteligência não raciocinada, na forma do instinto, ou uma inteligência rudimentar. Kardec vai dizer para nós que ainda assim é uma inteligência da qual se dá devido à mínima intervenção divina no ser. Perdão, essa reflexão é de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Mínima intervenção divina no ser. Isso significa que se fosse máxima, aquele espírito seria um espírito crístico, mas mínima é para que possa manter a base, para que possa manter os princípios da vida orgânica. Uma vez, um amigo, em um estudo, contou uma história que ele esteve na selva amazônica e, conhecendo algumas pessoas que moravam no interior da selva amazônica, ele questionou sobre como eles viviam tão distante da civilização e o homem respondeu que a selva lhe dava tudo. E ele falou, mas e se você for picado por uma cobra aqui? Ele respondeu, é fácil, eu vou até a raiz daquela árvore e faço um chá, um medicamento daquela raiz. Ele falou, mas como você sabe que na raiz daquela árvore encontra-se uma cura para uma picada de cobra? Ele falou, porque um antepassado meu, há muito tempo, viu uma cobra picando um lagarto e o lagarto saiu correndo e foi até aquela raiz da árvore e ali comeu a raiz da árvore e o lagarto não morreu. Assim, ele compreendeu. Se nós lá soltássemos 1000 lagartos picados por cobra, os 1000 iriam até a mesma raiz da árvore. Então, inteligência rudimentar, porém, inteligência, mínima intervenção divina no ser, para que ele possa manter a sua vida orgânica, mas uma inteligência perfeita, porque ela nunca se equivoca. Se nós permearmos o reino animal, como, por exemplo, aqui passando pelos répteis, e nós formos até as aves, ou aos mamíferos, onde ganha complexidade, como, por exemplo, refletida no organismo, na fisiologia cerebral, com o desenvolvimento do cérebro límbico, nós encontramos uma inteligência já um pouco mais avançada, mas ainda sem a manifestação da consciência. Em um experimento sociológico famoso, colocaram uma série de cachos de banana no teto de uma sala de vidros e macacos ali fechados. Os macacos pegaram uma única escada que se encontrava próximo e, quando tiveram fome, se alimentaram daquelas bananas subindo pela escada. Após se alimentarem, estarem saciados, pela falta da existência da consciência manifesta naquele princípio inteligente ainda, por não se encontrar individualizado, nós encontramos o macaco dentro, ou os macacos dentro desse experimento sociológico, quebrando a escada. Quebrando a escada e então, por não possuírem a consciência de que teriam fome posteriormente. Mas por que nós estamos falando de tudo isso? Porque a consciência vem despertar apenas no reino hominal. Mas como podemos provar isso através da filosofia e de uma fé raciocinada? Através de uma breve reflexão sobre o pré-iluminista e grande pensador
da humanidade, matemático, filósofo e cientista, que nascerá ao final do século XVI e viver até meados do século XVII, René Descartes. E ele iria elaborar um plano de busca da verdade. O seu plano seria frustrado, pois quando ele recorrera aos grandes pensadores da humanidade, como Sócrates, Platão, Agostinho de Hipona, ele veria que não existia um consenso dentro da busca do plano da verdade nos maiores pensadores da humanidade. Assim, ele compreende que deveria buscar a evolução do seu pensamento através das suas próprias experiências. E através de suas experiências, ele receberia a grande influência de grandes missionários que estiveram encarnados ao seu tempo ou pouco antes, como, por exemplo, Copérnico, que teria, através da ciência, colocado não a Terra como o centro do universo, o geocentrismo, mas sim compreenderia ele que o Sol seria o centro do universo e a Terra estaria em um movimento de rotação ao redor do Sol. Kepler, o grande e ilustre pesquisador, ele iria então alcançar e caminhar ainda mais profundamente nesse conhecimento e chegaria ele às equações das órbitas de alguns planetas ao redor do Sol, como, por exemplo, a equação da órbita de Marte ao redor do Sol. Galileu Galilei, não menos importante, e que traria como fundamental importância o diálogo entre um heliocentrista e um geocentrista, publicado pela primeira vez na língua italiana. E aqui fazemos uma ressalva a Gutenberg, que também dera a sua grande contribuição à humanidade, e se alastrara esse livro e o conhecimento e o diálogo entre um geocentrista e um heliocentrista. Assim, Galileu Galilei, que diferente de Giordano Bruno, que quando fizera algumas das mesmas afirmações e fora queimado em praça pública pelo Tribunal da Santa Inquisição, Galileu Galilei iria, então, ser condenado em função da grande fortuna que ele teria naqueles dias, em função da grande fama. Entre eles, entre a responsabilidade de sua fama, uma série de inventos, como, por exemplo, a luneta, que permitia não apenas que os astros fossem observados, mas que de uma cidade como Veneza poderia-se, então, se olhar no horizonte a um tempo premeditado para que fosse levantada a defesa em caso de ataque, em caso de guerra, através do uso da luneta. Assim, Galileu Galilei seria condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição à prisão domiciliar e pautado na ideia de que poderia, através desses três grandes pensadores, colocar em fórmulas matemáticas René Descartes tudo aquilo que se passava na natureza. Ele iria, então, lançar 4 regras fundamentais, as 4 regras cartesianas para a conclusão e o entendimento de um fator. A primeira regra: não se pode aceitar nada como verdadeiro à primeira vista. Mesmo que te pareça verdadeiro, investigue. Algo só pode ser aceito como verdadeiro se não houver nenhuma dúvida. Segunda regra de Descartes seria dividir o problema em tantas quantas partes fosse possível. Isso facilita a busca da verdade e a solução. Outra, a terceira regra, pensar de forma ordenada. Dessa forma, quando você ordena o raciocínio, você tem a condição de progredir em complexidade gradualmente e assim subsidiando o avanço do entendimento.
Quarta grande regra de René Descartes: prestar atenção aos mínimos detalhes e assim fazer enumerações e análises completas. Dessa forma, ele podia fazer as revisões mais abrangentes e, finalmente, concluir um pensamento. A partir dessas ideias, René Descartes iria raciocinar e perceber que todo o mundo ao seu redor poderia ser uma abstração mental, uma ilusão. O próprio mundo poderia ser uma ilusão. Aqueles com os quais ele interagia poderiam ser ilusões, criações mentais. Mas de algo ele não poderia duvidar. Ele pensava: e se penso, logo existo. Aqui está fundamentada de maneira inquestionável a existência da consciência na humanidade. A consciência era viva e evidente, mas René Descartes ainda iria concluir que nem todas as reflexões e pensamentos e manifestações da nossa consciência teriam origem nas nossas experiências, e que muitas delas eram ideias inatas, mas essas ideias inatas, elas eram perfeitas, e não poderia existir nada na humanidade ou no universo que fosse perfeito e não tivesse um Criador perfeito. Dessa forma, a consciência deveria ter sido instituída por uma causa primária e por uma inteligência suprema. Deus. Deus estaria manifestando-se na consciência do homem. Dessa forma, nós compreendemos, a partir da reflexão filosófica de René Descartes, o embasamento de Kardec para questionar os espíritos e a fé raciocinada, pautada na resposta dos espíritos de que as leis divinas, através de ideias inatas dentro do pensamento filosófico cartesiano, iriam se manifestar no ser. Eu queria saber se está muito difícil, mas não tenho ninguém aqui para olhar, porque eu só me vejo na tela. Mas se tiver muito difícil, o vídeo vai ficar gravado para a gente rever várias vezes, se for necessário. Tá dando para entender, Kátia? Tranquilo, Álvaro. Que bom. No final eu vou pedir para você me explicar, que nem eu estou entendendo o que eu estou falando. Eu estou brincando. Então, a partir da compreensão de como se pauta a filosofia, da resposta dos espíritos do questionamento de Kardec, nós ainda partimos para outros atributos divinos que deveriam se manifestar nessa resposta dos espíritos superiores. Pois uma das regras utilizadas por Kardec é confrontar a universalidade das informações com os atributos ou as qualidades de Deus. Se assim, confrontando, ferisse um atributo ou uma qualidade de Deus, Kardec desprezaria aquela informação. Então, o melhor e único lugar para se encontrar escritas as leis divinas seriam na consciência. E por que não no Bhagavad Gita, no livro dos mortos egípcios, no Antigo Testamento, no Evangelho, ou em qualquer um dos livros ou escritos nas tábuas da lei de Moisés? Por que não em nenhum destes escritos? Porque Deus, ele é justo e misericordioso. Assim, o local aonde se encontrem expressas e escritas as leis divinas devem estar ao alcance de todos, e não apenas em um dado momento da humanidade, mas por todo o transcorrer da história da humanidade. Todo aquele que então consultasse a sua consciência, sendo ele letrado, homem simples, homem materialista, crente nas leis divinas ou não, poderia ele acessar. Mas
nós encontramos outro ponto fundamental para compreendermos essa interação do homem, de Deus e a consciência quando refletimos nas ações. Nós entendemos que as ações são os frutos do nosso caráter, ou na frase evangélica conhecida por nós, conhece-se uma árvore por seus frutos, mas a consciência que exerce fundamental importância, porque apenas a consciência, ela pode tocar em pontos fundamentais que levem um homem a uma plena conexão com o Pai Celestial. Por exemplo, nós encontramos dentro da tradição do povo judeu uma passagem que se encontra no livro de Deuteronômios, e essa passagem ela é repetida em forma de prece 2 vezes por dia pelos judeus observantes à lei. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouça Israel, Deus é eterno, Deus é único. E continua a passagem que então é declarada: Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meoidecha vehayon achad dvarim ha'ele asher anohi metzavecha hayom al levavcha ve'al nafshecha. Então nós vamos encontrar: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teus corações. E você ensinará elas a seus filhos e falará delas assentado na mesa de tua casa, e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. E também atarás por sinal em tuas mãos, e te serão por frontais entre teus olhos. Assim, não apenas recitam os judeus observantes a lei 2 vezes por dia, pela manhã e pela noite, mas fica como lei a reflexão desses versículos. Mas, quando é dito para marcar em teu braço e entre teus olhos, nasce o costume, a tradição do uso do tefilim, um artigo ritualístico, em português, filactérios, para que então se realize as preces. Eu pedi para colocar uma foto, a gente não sabe se vai passar, mas vamos tentar, Kátia, colocar aqui a foto do tefilim. Se você aparecer, acho que ela não aparece para mim, não sei se aparece no YouTube. Se alguém quiser comentar se está aparecendo. E, Kátia, se você puder responder para mim. Se tiver aparecendo, aí é uma foto minha colocando, ele está amarrado no braço, e de um amigo que amanhã faz aniversário. Nós estávamos em Israel nessa foto e nós colocamos o tefilim para fazer uma prece pela tradição do povo judeu, apenas para viver aquele momento de uma maneira, não diria nem mais intensa, mas para viver as tradições do povo judeu naquele momento. Então, se quiser tirar a foto, já pode tirar. Se a gente perceber na foto... Coloquei a foto. Se os amigos puderem nos responder se apareceu, a gente já tem a resposta. Senão a gente coloca depois nos comentários a imagem. Pronto. O que a gente pode notar naquela foto, que nós temos uma fita de couro amarrada no braço com uma caixinha. E essa caixinha, ela aponta o coração e a outra está na testa aqui, ó, no meio, entre os olhos. E o que significa isso? Qual é a intenção? A intenção seria realizar essa prece pela manhã e pela noite, nos dias da semana, pela manhã, utilizando o tefilim, apontando ao coração, diria que o nosso coração está subordinado às leis divinas. E estando na testa, diria, então, para nós, que o nosso intelecto estaria subordinado às leis divinas. Mas qual é o tipo de segurança que nós podemos obter espiritualmente falando que aquele que faz a prece
todos os dias da semana, com exceção do dia do sábado, com o tefilim, e recita esses versículos, estaria então com o seu coração e o seu intelecto subordinado? Nenhuma. Porque nós temos certeza de que os atos exteriores, não estou falando dos rituais, mas a prática exterior das ações, são fundamentais para que nós possamos educar o nosso espírito através da disciplina, mas apenas a intenção verdadeira, o amor, podem colocar-nos conectados efetivamente nas leis divinas. Então, por exemplo, quantos de nós, quando incumbidos de trabalhos espíritas, por diversos dias da semana, e sendo cada um de nós um universo único, pessoal, íntimo, e tantas vezes frágil em alguns aspectos, nós estamos cansados, ou nós estamos estressados, nós estamos em dias, vamos assim dizer, difíceis, mas temos que cumprir a nossa pauta de trabalho espírita. Nós não somos nenhum tipo de máquina e, sem sombra de dúvidas, a disciplina é fundamental para a evolução do espírito, mas a conexão amorosa, efetiva, com o divino na prática daquele ato, ele é fundamental, de igual e fundamental importância. E na maioria dos casos, quando nós estamos falando com trabalhadores espíritas, nós não estamos mais no dilema da prática e da escolha do bem e do mal, mas nós estamos mediante a escolhas do bem e do bem. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós temos a proposta de um novo trabalho, um novo compromisso, uma nova tarefa, não trabalho, dentro da casa espírita. Mas nós igualmente temos o dever de estarmos juntos com a nossa família. Então, nós devemos optar entre o bem e o bem. Ou o bem, estar com a família, ou assumir mais um trabalho na casa espírita. Fazer uma palestra ou ouvir uma palestra. Outra escolha, por exemplo, entre o bem e o bem. Escolher entre um trabalho social que leve à assistência material ou que leve à assistência da educação ou da moralidade. Qual desses três quesitos, em determinados momentos, devem ser priorizados? São escolhas do bem e do bem. Quando nós encontramos um irmão de caminhada, um amigo, sobre as dores do luto, se devemos consolá-lo ou se devemos dar uma explicação sobre o mundo dos espíritos? Duas escolhas do bem e do bem. Nós encontramos aqui, então, a situação onde os olhos materiais, os nossos olhos, não podem distinguir. Em todos os casos, nós canalizamos energias. Em todos os casos, nós intensificamos, colocamos intensidade de servir ou de realizar uma tarefa. E em todos os casos, nós estamos mediante aos frutos da árvore, aos frutos do espírito, a ação no mundo material. Mas aqui entra um papel fundamental da consciência. Pois quando nós analisamos o Evangelho, eu costumo dizer que o Evangelho não nos traz fofocas dos fatos ocorridos ao tempo do Cristo e dos seus protagonistas, participantes, mas o Evangelho traz reflexões vivas aos nossos dias. Por exemplo, quando lemos que Pôncio Pilatos lavou suas mãos, a proposta do Evangelho não é julgar os atos de Pôncio Pilatos, mas é que nós possamos refletir por quantas vezes estamos lavando as nossas mãos para servir fraternalmente aos nossos irmãos de caminhada.
Dessa forma, quando o Evangelho aborda com tanta frequência os costumes farisaicos, os costumes hipócritas, os sepulcros caiados, ou, nas palavras de Jesus, tantas vezes, raças de víboras incrédulas, as reflexões não são para aqueles que muitos deles talvez já tenham, inclusive, alcançado a redenção espiritual e sejam espíritos que nos assistem, ou retornado à sua pátria amada, o planeta de origem, talvez Capela, quando nós falamos de parte dos hebreus, nós aqui estamos encontrando reflexões fundamentais para a nossa consciência. Nós devemos compreender que um corpo sem alma, ele seria uma máquina e ele estaria se tornando tempos modernos de Charles Chaplin aplicados no espiritismo, fariseus. E da mesma forma que não pode existir um corpo sem alma, a alma dando vida ao corpo, o Evangelho, ele dá vida à consciência para que nós possamos então refletir nas nossas ações, para que nós possamos então, em uma reflexão íntima, colocar uma análise que apenas a nossa consciência pode fornecer para graduar, então, a intensidade e a conexão divina com Deus. Uma passagem que todos nós conhecemos e que demonstra de uma maneira mais clara, em um exemplo, é o capítulo 21 do Evangelho de Mateus, quando é trazido para nós o óbolo da viúva. Conta que Jesus estava, então, no templo, próximo ao gasofilácio, onde eram jogados algumas ofertas, e ele via que os ricos lançavam grandes quantidades de dinheiro. Mas uma mulher, uma viúva, lançou apenas 2 pequenas moedas, vamos assim dizer, 2 moedinhas de 1 centavo, 2 centavos, mas que o ato e a conexão íntima com o divino dela seria muito maior do que de todos aqueles que lançaram grandes quantidades monetárias. Por quê? Porque a viúva, dentro da lei judaica, ela deveria e teria a condição e a obrigação de ser assistida pelos trabalhadores do templo, pela Hevra Kadisha, pela uma comunidade de fariseus e de judeus que auxiliavam os órfãos, as viúvas, e ela tinha o direito adquirido de receber a caridade. E quando ela, na sua dificuldade naqueles dias, uma comunidade, uma sociedade patriarcal, onde o provedor era o homem, se tornando viúva e tendo o direito de receber a caridade, e pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, caminha em direção ao gasofilácio, ao templo e ao gasofilácio, e joga uma pequena oferenda, a sua conexão com o divino extrapola a conexão de todos que ali faziam maquinalmente e com uma série de intenções exteriores. O que nós estamos falando? Que apenas a consciência pode medir intimamente qual é o resultado das ações das quais nós estamos praticando. Eu me recordo, certa feita, eu várias vezes conto essa história, porque foi um aprendizado importante na minha vida. Um espírito chegou a mim no primeiro dia de um trabalho do qual eu tinha me dedicado a profundos estudos, anos de cursos dentro da casa espírita, anos de dedicação, e eu queria muito participar do atendimento fraterno. E quando eu fui convidado, tinha que ler um livro, eu li uns 10 para poder realizar aquele trabalho da melhor forma possível. A minha consciência pedia que eu participasse daquele trabalho. Então, antes de começarmos, fazíamos uma vibração
E durante aquela vibração vem um espírito amigo e se apresenta a mim, dizendo que me auxiliaria naquele trabalho e que ele ali daria algumas instruções. A primeira instrução, e a única que eu lembro, porque eu tenho memória fraca, a primeira instrução e a mais importante, ela ficou gravada. Falou que você venha por todas as vezes com o mesmo ânimo que você vem a primeira vez. E quando nós encontramos no livro Voltei, que nos conta a história de Irmão Jacó, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Frederick Figler, ou Irmão Jacó, que ele foi um grande trabalhador espírita, e assim como eu, ele era um judeu espírita, e ele realizou uma série de obras de filantropia e de caridade, fundou a Casa dos Artistas no Rio de Janeiro, entre outras creches, escolas, apoiou diversas, dezenas de instituições, fundou entre elas a impressão dos livros, a livraria não, eu esqueci o nome, a impressão, a editora da FEB, e ele chegou a alcançar cargos de diretoria, salvo engano, dentro da FEB, e ele conta o seu desencarne. E no momento em que ele desencarna, ele é assistido por 2 grandes benfeitores espirituais. Um deles, Dr. Bezerra de Menezes, e outro, Bittencourt Sampaio. Mas, quando ele desencarna, ele é levado para uma praia, assim, dizendo nas suas palavras, e ele deveria esperar por um outro espírito que estaria vindo igualmente ao seu encontro e acabara de desencarnar. E quando ele olha, distante, vinha uma luz extremamente forte, vamos assim dizer, uma luz triunfante nos céus. E essa luz vinha, e quando esse espírito chega à sua frente, ela tinha a identidade, o espírito se apresentava como uma mulher, mas aquela luz tão radiante, ele questiona quem seria aquela mulher, porque a sua luz era fraquinha. Aqui no Nordeste a gente fala, era um fifó, era uma fluizinha, pequenininha, e a dela resplandecia em luminescência. Então, ele pergunta, quem é essa? Quem é essa? Quem é esse espírito? E eles dizem, ela foi uma professora na zona rural. E quando nós olhamos com os olhos da matéria, nós encontramos aparentemente uma disparidade sem nenhum tipo de desmerecimento à educação, e a gente sabe que é uma missão nobríssima que mereceria um seminário apenas para explicar a educação. Mas ele, aos olhos da matéria, tinha realizado obras gigantescas, e dezenas delas, uma dedicação intensa à doutrina dos espíritos e a obras de caridade. E ela fora uma professora na zona rural. Aos olhos da matéria, isso pode trazer algum questionamento, mas a diferença é que ela estava incumbida e empenhada da boa vontade, do amor na servidão para com os seus objetivos, para com o seu planejamento reencarnatório. E quando nós nos deparamos no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, igualmente, tem uma parte que eu costumo citar, e eu adoro ela, no capítulo 2, onde está se falando sobre o psicoscópio. Existe um diálogo entre André Luiz e o espírito e benfeitor Aulus. E eles estão em uma reunião mediúnica na presença de 10 encarnados que realizavam aquela reunião no plano material. E André Luiz, ele olha aqueles 10 espíritos e ele pergunta a Aulus, quem são esses companheiros que visitamos? São eles grandes iniciados da revelação divina? E o espírito Aulus responde, não, eles ainda estão distantes de semelhantes apóstolos. Estas 10 pessoas aqui reunidas são 10 pessoas
de boa vontade, o que fazia com que os seus espíritos resplandecessem em luz era a boa vontade. Eles possuíam a boa vontade e procuravam disciplina, renúncia, esforço no bem e estudo, alcançando dessa forma, ainda como espíritos imperfeitos, assim como a maior parte de nós, ainda tropegando na evolução espiritual, eles encontravam-se ali irradiando uma luz descomunal, apreciada por André Luiz, a tal ponto de imaginar que eles eram grandes iniciados da revelação divina. Então eles estavam incumbidos e investidos da boa vontade. Aqui nós compreendemos a posição de Frederick Figler. Aqui nós compreendemos esse espírito amigo que assim me alertou que você venha com o mesmo entusiasmo todas as vezes que você vem com a primeira. Porque a matéria, as dificuldades que o mundo nos impõe, tantas vezes, fazem com que a nossa consciência, que se manifesta intimamente como as leis divinas representadas numa própria manifestação de Deus dentro de cada um de nós, sejam tantas vezes esquecidas. E aqui nós compreendemos a pergunta 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Qual a necessidade de revelar a Deus, a lei de Deus, na doutrina dos Espíritos, no Evangelho e em tantos momentos e pontos, livros, condições na história da humanidade? E os Espíritos respondem: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, nós compreendemos aqui o motivo pelo qual Moisés talhou em pedras os 10 mandamentos, para que o homem não pudesse adulterá-la, porque ainda investidos ou revestidos ou vivendo as nossas falhas morais do egoísmo e do orgulho, nós temos a capacidade, a condição de transviar o entendimento da manifestação da consciência no nosso ser. Mas, Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, nós encontraremos um apoio e uma reflexão e instruções importantes de como devemos utilizar a nossa consciência, já caminhando para o nosso encerramento. E Paulo de Tarso diz para nós, na carta aos Romanos, quando ele escreve sobre o problema da consciência, capítulos 14 a 16. E ele vai nos dizer: vocês não têm o direito de julgar os vossos irmãos ou criticá-los com superioridade, porque cada um de nós presta contas com Deus na nossa consciência. Quem não deve ao irmão de trabalho espírita, àquele do qual agrediu, mas deve à lei divina, deve à sua consciência. E ele vai nos dizer, pautado em um versículo que é trazido no capítulo 45 do profeta Isaías, que todos nós, um dia, estaremos envergonhados diante de nossa consciência. Porque nós, na matéria, no plano material, como espíritos encarnados, temos a condição, tantas vezes, de transviar o entendimento de nossa consciência e de, inclusive, manipular pessoas para que nos apoiem em atitudes equivocadas, que no fundo de nossa consciência nós temos a ciência do que estamos realizando. Mas
nós assim criamos um reflexo condicionado por tanto transviá-lo e passamos a nos justificar. Dessa forma, André Luiz vai dizer a nós que a morte nada mais é do que o encontro do homem com a sua consciência. E é por isso que tantos de nós, mesmo espíritas, ainda temos muitas vezes o receio da morte, porque não queremos encontrar efetivamente a nossa consciência. E Paulo de Tarso vai continuar: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Procure viver pelo exemplo e não pela crítica. Paulo de Tarso pega pesado, né, gente? Ele pega pesado com a gente. Ele vem nos dizer: se você está olhando como seu amigo do centro espírita está indo realizar o trabalho, ou dentro do seu lar, quantas vezes na semana você buscou o pão ou desceu para buscar a pizza lá do 20º andar, quando ela chegou lá embaixo, ou quantas vezes você lavou a louça? É só aqui uma brincadeira, esses exemplos são exemplos cotidianos. Você está equivocado, porque as contas dos nossos atos serão prestadas individualmente. Eu não vou prestar contas pela Kátia, eu não vou prestar contas por ninguém, mas por meus atos. É investimento líquido e certo. Nós todos assim o faremos. E por isso deveríamos nos preocupar em viver pelo exemplo. E assim, Paulo de Tarso vai nos trazer um exemplo. E ele fala aqui na carta aos Romanos sobre a alimentação kasher, ou seja, pelas leis judaicas aplicadas ao processo de alimentação. E ele vai dizer assim: eu, particularmente, Paulo de Tarso, particularmente, compreende nas lições do Cristo que não há nenhum problema se alimentar de um alimento que seja impuro, segundo as descrições do livro de Levíticos, e que assim vão constituir a lei judaica. Mas ele diz: se o seu irmão de caminhada, se o seu irmão, ele prefere não se alimentar desses alimentos, nós não temos o direito de dizer a ele se ele deve ou não fazer, porque para ele é mal. E nós não devemos nos perder pelos meios, esquecendo o motivo pelo qual Cristo perdeu-se na morte do corpo físico. Assim, nós devemos entender nos ensinamentos, e já encerrando a nossa reflexão, nós devemos compreender que a consciência, ela deve ser um guia seguro para que nós possamos, então, navegar pelos mares do autoconhecimento associados com as vicissitudes, de maneira da qual possamos consultar a própria essência de Deus, que manifesta suas leis no íntimo de cada um. E assim, condicionar não apenas os atos exteriores, mas o quanto eles rejubilam em luz, o quanto eles se fazem vivos em amor, e o quanto eles estão embebecidos da água do Evangelho, que essa deve brotar de nossos corações e fazer não apenas da disciplina um caminho para o farisaísmo e para a hipocrisia, mas fazer da disciplina um caminho para a transformação íntima e para a dedicação dos nossos corações e dos nossos espíritos à purificação pela conexão do divino em atos exteriores que devem nascer da boa vontade de servir a Deus e de nos entregarmos, assim, a sinceridade, confrontando o egoísmo
e o orgulho que vive em nossos corações, para que no próximo não vejamos o alvo de nossas críticas, mas que nós vejamos o alvo da possibilidade de servir amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então aqui encerramos, eu peço desculpa pela densidade do tema. Eu sei que não foi, eu imagino, uma palestra fácil, talvez até um tanto cansativa de se ouvir, mas foi a maneira que eu procurei abordar o tema que foi pedido por vocês, com muito amor e com muito carinho. Então, os que dormiram, eu peço desculpas. Ou os que saíram sem terminar a palestra. Tá bom, gente? Muito obrigado pela essa oportunidade de estar com vocês. Álvaro, nós que agradecemos. A palestra foi maravilhosa pelos comentários, pela interação de nossos amigos. Dá para se perceber que ela foi muito, muito, muito grandiosa em ensinamentos. José Luiz? Mas pode ficar tranquilo, viu, Álvaro, que nós vamos utilizar a sua palestra aí para um estudo mais aprofundado também, para a gente poder, conforme você disse, né, também entender melhor, tá? Mas foi maravilhosa, realmente, conteúdo doutrinário bastante abrangente, tá? E que com certeza agradou a todos aqueles que tiveram conosco nestes momentos, né? Só nos resta agradecer em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec a sua boa vontade, conforme você diz, né? A tua luz aqui está ofuscando, tá, né? Tá, dada a tua boa vontade, a tua dedicação ao movimento espírita, tá? Muito grato, realmente, de coração a você. Obrigado a vocês. Muita gratidão, Álvaro, muito obrigada mesmo. Gostaria agora de encerrar a nossa live de hoje e convidando a todos para sábado que vem. A nossa live será com a Ivone Carrião Moreira Freire. E como hoje tivemos um convidado, no mês de outubro teremos também um convidado. Esses convidados estão fazendo parte da nossa live, porque no mês de novembro nós temos o mês espírita, o 5º mês espírita da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiorê. Então, hoje foi o Álvaro Munderhai. Em outubro teremos mais um convidado e no mês de outubro teremos a grade completa dos convidados. Muito obrigado, que Jesus seja conosco, hoje e sempre. Assim seja.